Licenciamento de empresas e regularização de imóveis. Qual o erro mais, assim, só te cortando, qual o erro mais comum que essa galera sofre? O que pode acontecer na prática com uma empresa e um imóvel irregular? Onde que você acha que o empresário perde mais dinheiro? Na vigilância, no bombeiro? Mas o que mais atrasa nesses processos? Sei lá, no Brasil eu acho que é melhor falar São Paulo, que eu acho que é onde está teu público maior, mas... Olá pessoal, bem-vindo ao MGCast, mais um episódio. Hoje a gente está com o Ricardo da América Licenciamento. Ricardo, obrigado por ter vindo. Conta pra gente um pouquinho aí o que a empresa de vocês fazem. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui, né? Felipe, a gente já tem uma relação de longa data, né? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Falando um pouco já do que nós fazemos, que é onde nós vamos entrar nessa data de hoje. A América Licenciamentos é uma empresa, uma consultoria especializada no licenciamento de empresas e na regularização de imóveis. Que isso hoje em São Paulo é um problema, né, Ricardo? Não, principalmente a regularização de imóveis, principalmente eu fico pensando quando você tem, sei lá, na Praça da Sé, que tem imóvel tombado, que tem comércio lá. Como é que, putz, isso deve ser um inferno para regularizar, né? Burocracia é o que mais temos, principalmente no município de São Paulo, né? E é o que eu falo, quanto mais, por exemplo, maior a área construída, mais burocrático vai ser, porque você demanda documentos, por exemplo, como documentos do CONTRU. Se você, por exemplo, estiver numa área de restrição de tombamento, não que o seu imóvel seja tombado, mas você está numa área envoltória, vai ter dor de cabeça, porque você vai ter que passar pelo CONDEFAT, pelo COMPRESP, né? Então... É bem burocrático, mas assim, é que eu falo, tem que resolver. Eu acho que, por exemplo, qual que é o nosso propósito na América? É ajudar o empresário, o proprietário de imóveis, que quer evitar problema com os órgãos públicos. O CONTRU é de turismo, né? Não, o CONTRU é o Departamento de Controle Urbano da Prefeitura, é o que faz o que emite o famoso antigo AVS, que é o Auto de Verificação de Segurança, que hoje chama Certificado de Segurança, e dentro do CONTRU também tem toda a questão de acessibilidade. Então, por exemplo, hoje, por que eu falo? Quem que é o guarda-chuva do documento principal de uma empresa? O auto de licença de funcionamento, o famoso alvará de funcionamento. Só que até você chegar lá, tem muito chão a percorrer. Principalmente, por exemplo, quando entra o CONTRU, que são atividades não residenciais com mais de 1.500 metros quadrados ou que tem acúmulo de pessoas, né? Então, por exemplo, o CONTRU que vai... Então, a gente tem que apresentar diversos atestados, desde atestado de elétrica, para-raio, aí ele cruza, por exemplo, para emitir o certificado de segurança ou o certificado de acessibilidade. Então, muitas vezes, por exemplo, pegar no seu segmento o supermercadista, passou de 1.500 metros quadrados, ele tem que tá ligado. Por quê? Você tem que ter acessibilidade. Então, e isso vai cruzar uma coisa com a outra. Então, a acessibilidade cruza com o certificado de segurança, que cruza com a licença de funcionamento. E, principalmente, cruza com a BITSE. Nossa. Então, então é um caminho longo a ser percorrido. É uma teia, né? Que uma vai se conectando na outra. Uma vai se conectando na outra, que cruza com o AVCB. Por exemplo, o certificado de segurança, ele cruza com o AVCB do Corpo de Bombeiros. Então, é que eu falo, às vezes o empresário, onde que é o grande erro dele? Ele contrata um para fazer o AVCB, outro para fazer prefeitura, outro para fazer acessibilidade, e aí no final das contas, quando chega na hora da licença de funcionamento, não sai o documento. Por quê? Porque não se falam. Por isso que eu falo assim, qual que é a diferença nossa, por exemplo, no nosso caso? A gente enxerga 360 graus. Como a gente faz uma consultoria especializada em prefeitura, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, CONTRU, acessibilidade, né? A própria, hoje chama SMU, né? Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que é onde aprova-se os projetos, né? Inclusive, você vê agora, recentemente, muito empresário perdeu a oportunidade de aprovar área irregular na anistia. A anistia acaba daqui 15 dias. Né? Acaba dia 30 de abril. Mas ainda dá tempo. Olha, dependendo do projeto, por exemplo, a gente está lotado de projeto. Hoje é muito difícil da gente conseguir pegar um projeto novo. Principalmente porque, como a gente atende casos complexos, e eu sempre digo, o processo ele tem que ser muito bem feito. E para ser bem feito, ele tem que começar certo. E para começar certo é no preparo, é na instrução do processo. Não, mas se for cliente da MG, você vai dar um jeito. Se for cliente da MG, a gente vai ajudar. Vai dar um jeito. Me ajuda, não tenha dúvida disso. Né? Na verdade, clientes da MG pra gente, a gente tem um dos segmentos que a gente mais atua, que é a área supermercadista,
justamente pela complexidade. Lógico, você tem os supermercados menores, que vocês também têm na carteira de vocês, um pouco menos burocrático, mas, por exemplo, a prefeitura tem várias situações, por exemplo, o prédio é de esquina, ou tem saída para os dois lados, a edificação, já vai dar problema. O que eu acho assim, Ricardo, né, que assim, os nossos clientes, eles vão crescendo, eles começam pequenininho e aí vai crescendo, né? Tipo, putz, eu peguei outra área do lado, depois peguei a outra, e quando vai ver ele já tá com 2.000 metros e nem se ligou. Bom, nem se atentou. Vamos pegar um exemplo claro aqui, até um cliente de vocês que você me indicou. A hora que a gente foi ver, hoje ele tem quase 8.000 metros quadrados, dividido em 8 lotes. Imagina isso. E aí, no caso dele, ainda tinha um problema que tinha 2 andares, né? Tinha garagem. 2 andares. Aí é muito difícil resolver um caso desse. Né? Por quê? Porque são 8 lotes. Às vezes você tem que comprovar a propriedade. De quem que é aquilo ali? De quem que ele comprou? Pô, foi passada a escritura, não foi? Entendeu? Então você tá, além de tudo, toda a parte técnica de prefeitura, muitas vezes a gente tem que acertar a parte, por exemplo, uso capião. A gente está fazendo uma escola onde a gente teve que entrar no uso capião, porque se não sai o uso capião, que é a discussão de quem que é a propriedade, comprovar que eles são donos daquele imóvel, eu não libero o habite-se. E aí, por consequência, não sai a licença de funcionamento. É porque é um negócio ligado no outro, né? Por isso que eu falo, tudo é uma estratégia. Então não é mero protocolo, entendeu? É onde, por exemplo, o grande empresariado, a maioria é prejudicado, porque ele acha, eu tenho um protocolo na mão, eu não posso ser punido. Muito pelo contrário, está lá no artigo 8 da lei do decreto, por exemplo, municipal de São Paulo, o decreto do alvará de funcionamento, ele fala, o mero protocolo não permite com que a atividade seja exercida regularmente. E aí eu fico pensando, né? Ainda tem muita empresa que cresce e documentalmente ele não se regulariza, né? Como a gente falou aqui um pouquinho. Felipe, tem empresas que faturam milhões por mês e sustentado numa base irregular. É assim que eu falo. Uma hora o fiscal vai. Então não é, será que o fiscal vem? Não, é quando o fiscal vem. Essa é a grande pergunta que tem que se fazer. Então, o que ele tem que se... não tem como você ter um empreendimento que fatura milhões e você está irregular. Então, às vezes, o cara faz um investimento. Você sabe quanto que é um investimento para você montar um supermercado, né, de 3.000 metros quadrados. É dinheiro. É dinheiro. Aí o cara, ele faz todo esse investimento e ele não se preocupa com a licença. Pô, então, por exemplo, eu atendo muito a área da saúde, né? Pô, as principais clínicas de São Paulo são meus clientes. Né? Então, eu vou pegar um exemplo que aconteceu essa semana. Uma clínica de estética que atende só os globais, BBBs, afins. Entrou o gestor novo que me conhecia de outra clínica e me chamou. Eu falei, cara, eu vou aí, deixa eu ver a documentação que você tem. Cara, é lamentável. O cara tem um alvará de funcionamento, tem algumas siglas, né? Então, por exemplo, o CNAE 863501 é de procedimentos cirúrgicos. Só que ele pode ser para a parte privada, como ele pode ser para um serviço público social. Ele estava com todas as licenças para serviço público social. Então, ele tinha o CNAE, uma licença para o CNAE certo, só que aí que a gente chama de NR, né? Que é a classificação de atividade da prefeitura. Pô, o cara estava como ama. Poxa. Imagina, o cara com 2 milhões de seguidores. Imagina a reputação, reputação para o supermercado. Vamos pegar um outro caso. Eu entrei num grupo gigantesco na área supermercadista pelo simples fato que o hipermercado de 47.000 metros foi interditado e lacrado. O impacto disso? Financeiro, mácula reputacional, porque aí começa a correr, que a gente fala na boca pequena, que chegou até a história de que tinha morrido agente dentro da câmara frigorífica. Olha onde chega. Aí é fofoca, né? Não, fofoca, queima no bairro. Imagina, dentro do hipermercado de 47.000 metros, você tem o quê? Você tem McDonald's, você tem... Tudo, né? Lotérica. Lotérica, correio, tem tudo lá dentro. Lavanderia. Imagina, você ficou interditado 10 dias. Esse hipermercado faturava entre 1 milhão e 1,5 milhão por dia. Cara, fora isso, que os lucros restantes que eles vão pagar, tomaram um monte de processo. 10 dias fechar, porque assim, depois que fechou, por isso que o ideal é se prevenir. Porque depois que fecha, para reabrir é muito mais difícil. Daí é um trabalho que a gente faz na parte do processo administrativo, né? E um trabalho jurídico. Porque você vai ter que gastar, por exemplo... Lógico que os caras são um batalhão
né, Mas no às jurídico vezes, deles. mas às vezes nem o jurídico dele, porque o jurídico dele às vezes não vai ter a essência fina para poder resolver. Não. Você vai ter que conhecer dos meandros. Então, né, assim, você vai ter que ter os meios para poder se resolver. Porque o cara do jurídico dele, de uma empresa desse tamanho, cara, sei lá, o cara tá lá no Amapá. Aí chega que cai numa prefeitura que nem de São Paulo, que tem uma porrada de regrinha que vai para lá, que vem para cá, como você falou aqui ainda há pouco. Não, ó. É que eu gosto de contar casos porque eu acho que elucida muito Sim, o nosso sim. dia a dia. Sim, né? sim. E eu até brinco às vezes, né? Meu pai é meu sócio, né? O José Carlos, né? E a gente sempre brinca, fala, pô, e hoje teve história triste? Teve, porque pra gente história triste significa dinheiro no caixa, né? Sim. E não que a gente torça para que isso aconteça, mas é porque o empresário realmente ele não se preocupa, ele espera acontecer. Então, por exemplo, hoje aconteceu isso, um cliente que cotou com a gente há 6 meses atrás, não fechou, fica lá na região do Guarapiranga, subprefeitura da Capela do Socorro. Pô, o fiscal foi lá, primeiro que ele deu uma notificação, falta de alvará. Aí ele já deu outra notificação, edificação irregular. Como que você vai regularizar da noite para o dia o imóvel? Pô, hoje um processo de regularização da prefeitura, tendo os caminhos certos, eu digo, um bom relacionamento, tecnicamente você ser muito robusto, é 1 ano, 1 ano e meio. Entendeu? Não tem como. Então, como que você vai fazer? Aí vai tomar multa. A licença de funcionamento a gente vai conseguir resolver, mas a regularização da edificação não dá para ser da noite para o dia. Entendeu? Então já vai. E inclusive na notificação já fala que se em 90 dias você não apresentar o documento, é reaplicada a multa. Então, o empresário, por onde primeiro ele tem que começar? Antes dele construir, ou alugar, ou comprar o imóvel, ele tem que ver se pode ter atividade dele, tem que ir plano diretor. Qual o erro mais, assim, só te cortando, qual o erro mais comum que essa galera sofre? É que sofre não, é que ele erra, né? Quais são os erros que mais eles erram, né? Porque assim, é o que você falou agora, né, cara? Eu vou lá, compro um terreno, não sei nem se ali naquela área eu posso pôr um comércio, posso pôr uma indústria. Isso eu acho que deve ser o maior erro. Isso é minha leitura, né? O especialista é você. Eu acho que o impacto, o primeiro é esse, né? Eu falo que esse é o erro juvenil, pô. O cara compra um imóvel e o zoneamento não permite ele estar lá. Eu tenho o caso de uma clínica top, o cara pagou 10 milhões na região dos Jardins, é uma rua residencial, é um zoneamento residencial, a gente chama de 01, zona estritamente residencial 1. Só nessa transação imobiliária, porque ele não pode ficar lá, né? Porque senão ele vai ficar correndo risco, não é sustentável você montar o teu negócio, uma clínica também, que só tem dos globais, dentro de um lugar que você vai ficar sem licença a vida inteira. Então só nessa venda que ele vai ter que refazer, com urgência, ele vai perder dinheiro, dilapidação de patrimônio. O cara perde dinheiro na transação imobiliária, porque ele pagou 10 milhões, como ele vai ter que vender rápido, ele vai vender por 8 milhões, 8 milhões e meio, fora você tem... o custo operacional, né? Porque muitas vezes eles compram porque ele já está no imóvel que o proprietário pediu a locação, que vai vender para alguma construtora, hoje não tem mais terreno. Então, principalmente os terrenos bem localizados, hoje os proprietários estão pegando para montar prédio. Então, eu acho que e assim, é tão simples uma consulta, você vê, para os clientes dos nossos parceiros como vocês, a gente nem cobra, entendeu? É só realmente o cara pensar, né? Eu acho que até o próprio arquiteto às vezes come bola, sabe? Então, porque não é só ver o zoneamento. Você tem que ver se está numa área restrita, de tombamento histórico, você tem que ver ali se tem algum impacto ambiental, você tem que ver se tem, por exemplo, esse caso de hoje, ele está numa área de manancial. Por exemplo, anistia ele não pode entrar, porque uma das excludentes que você não pode anistiar, área de manancial. E a área de manancial também é bem chatinha, né? A área de manancial é bem chatinha, pô. Tem, quem está perto da área de manancial, quem está em área de manancial, quem está perto de córrego, é uma OBO. Assim, dá para fazer? Dá. Mas é chato, é difícil, é trabalhoso, porque você tem que entender as nuances desse processo técnico, né? E outro erro que eu acho que é onde o pessoal também vacila demais, achar que o protocolo é licença. Não, porque... Você falou. Pô, esse daí... Que inclusive está explícito. Né? Tá explícito, né? Esse daí é muito normal acontecer, né? E o que... Agora para pensar. Mesmo ele...
vamos dizer, lacrou. Porque como que funciona uma ação fiscalizatória? Primeira multa, segunda multa, interdição. Né? Então é assim que ele funciona. Então a prefeitura vai lá, multa, depois a segunda multa é o dobro e depois ela interdita. Daí o que ele quer? Ele acha que ele vai entrar com um mandado de segurança. Tudo bem, o que o magistrado ele vê? Primeiro, quando que foi a multa e quando que você se movimentou. Lógico que se você tiver, por exemplo, seu processo está parado na prefeitura, que é mais normal de tudo, você demorar 3, 4 anos para soltar um alvará de funcionamento. Tudo bem, o magistrado ele vai falar assim, olha, a empresa fez a parte dela. E aí ele vai te conceder, talvez o mandado de segurança, ele vai dar essa liminar e aí ele vai falar assim, ó, não pode ser punido até a análise e conclusão da análise do processo por parte da prefeitura, né? Agora, se ele vê que você só se movimentou depois que foi fiscalizado, já mantém todas as penalidades, né? Todas as sanções que são aplicáveis, ele vai pagar o preço, né? Eu acho que é óbvio a pergunta, né? O que pode acontecer na prática com uma empresa, um imóvel irregular? É isso que eu lacração, né? Não, primeiro eu acho, vamos pensar agora financeiramente. Cara, eu acho que não é só o financeiro, né? Porque o financeiro é consequência, né? Não, é consequência, porque porque assim, se você é interditado, você vai ficar 10, 15, 20 dias fechados. Poxa, agora pensa logicamente, o investimento, a grana que você deixou de ganhar nesses dias, você pagaria com o pé nas costas do investimento, né? Para você estar regularizado. Então, quais são os impactos, no meu ponto de vista? Financeiro, reputacional, porque quando fecha qualquer tipo de estabelecimento, não só supermercado, uma padaria, uma clínica, isso daí reputacionalmente é uma mácula, é difícil de reverter, né? Porque você perde credibilidade no mercado, né? Isso inclusive você perde, seus próprios colaboradores começam a descrer de você, porque fala, caramba, o cara deixou um vacilo desse, sabe? E realmente... às vezes é um negócio tão pequeno, né? E cai na rádio fofoca, esse negócio vira exponencial, como você contou o caso aqui ainda agora. Que tinha morrido um cara na câmera, não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso. Entendeu? Então assim, e aí começa, o Felipe falou que o cara morreu na câmera. Aí o outro fala, não era um, era dois. E assim vai. Quando você vai ver, tinha 100 cara lá que tava morto dentro da câmera. Não, e eu acho que assim, tem muito comércio que você não pode dar brecha pro concorrente. Porque se o concorrente for bom, você perdeu esse cliente. E outra coisa, né? Porque quando o cara você lacra, você vai mandar o teu público para outro. Porque eles não o cara vão automático ele vai. Ele é obrigatório. E se o cara for bom, ele fideliza esse cliente. Né? Mas e se o cara for melhor que você? Por isso que eu tô falando, se o cara for... Imagina, eu vou no mercado, tá fechado, daí eu vou no mercado B, tá aberto, e ele super me atende, tem um preço super competitivo, por que eu vou voltar no A? Isso aí. Né? Então eu acho que você andar com a guarda baixa, sabe? Eu acho que assim, é uma problemática, por isso que eu falo, o empresário, ele tem que ter essa visão que assim, antes de qualquer coisa, você tem que pensar, lógico, a venda de tudo, qualquer produto, qualquer serviço é o mais importante. Só que, assim, a tua estratégia de defesa, de manter o teu negócio aberto, é o arroz com feijão, Não dá para você deixar ali aberto você deixar um calcanhar de Aquiles, entendeu? Ali exposto para... Porque, como eu disse, não é se o fiscal vai, é quando ele vai. Onde que você acha que o empresário perde mais dinheiro? Na vigilância, no bombeiro, na própria prefeitura? Prefeitura. Porque a vigilância, vamos entrar nesse assunto de vigilância, porque realmente é o dia a dia ali principalmente dos seus clientes. Uhum. A vigilância, se você tiver todos os fluxos definidos, todos os POPs, né, que são os procedimentos operacional padrão, todos os manuais de boas práticas, você ter um responsável técnico ali, um Nutri, por exemplo, pela área de alimentos, uma equipe de limpeza bem treinada. E hoje em dia aí tá o problema. Não é o bem treinamento, é a galera querer trabalhar. É a galera querer trabalhar. Esses dias eu fui no mercado, só uma história bem breve. Eu fui no mercado, tava eu e minha mulher. Chegamos lá, tinha só 3 operadoras de caixa. E 3 dos operadores de caixa, um era repositor e o outro era o gerente da loja. Eu falei, mas gente, não tá faltando gente? Ele falou, o pessoal não quer trabalhar. Hoje é domingo. Consegue gente pra trabalhar. Hoje é domingo. Essa é uma problemática hoje do... E aí não adianta só você estar treinando, não adianta você só estar com o POP. Você tem que estar o funcionário lá.
Não, E se o cara não tá lá? Não, e chega o fiscal? Não, e você sabe o que eu falo? Às vezes o cara tem todos os POPs e Os manuais. os manuais. A galera não sabe usar. Porque o fiscal, ele quer ver. Ó, ele pergunta pro funcionário, se acontecer isso, o que você faz? Não sei. Então, não adianta você só ter o documento. Tem que ser aplicado. É a mesma coisa que você pegar uma brigada de incêndio. Pô, tem que ser feito com os funcionários. Por quê? Se pega fogo e você só tem o atestado, a hora que você precisa, o colaborador não está preparado para fazer a rota de fuga. Como que ele vai tirar quem está lá dentro? E quem é o responsável, né? Porque eu sei, porque eu já fui de brigada. Quem é o responsável de fazer o último check, né? Quais são? O meu setor é A, o seu é o B, o do outro é o D. Então, nós somos responsáveis pelaquela galera. Aí tem um pessoal que vai fazer rota. Então, assim, não é só ter, é treinar. Isso é o mais difícil, é treinar o time. Eu vou entrar num outro ponto aqui de documentação qual é importante. Elevador e monta-carga. Tem, inclusive, se eu não me engano, foi um cliente seu há muitos anos atrás. O elevador monta-carga caiu, arrancou o braço do cara. E o cara não tinha documento. Cara, nossa, esse caso eu não lembro. Você vai pagar o resto da vida para esse cara. Entendeu? Porque... Pô, se você tivesse o documento... Uma coisa é uma fatalidade. Agora você apresenta todas as rias dos elevadores. Pô, o documento emitido pelo controle do registro do elevador. Pô, pode acontecer uma fatalidade. Mas se você não tem a documentação que comprova que você demonstra, você mostra que você se preocupa com a tua empresa, com o teu negócio, com o teu colaborador, pô, vai pagar o resto da vida. E esse é o problema, né? Porque a gente... não é só a fatalidade, né, de ter caído o elevador, no caso que você contou, mas você também tem uma questão da própria CLT. Da própria CLT. Outro caso, supermercadista. Gerador. O gerador não estava bem instalado, estava num lugar realmente que dava acesso a muitos colaboradores, passavam por ele. Tudo que aconteceu? Várias ações trabalhistas. Local insalubre. Esse dia eu escutei de um cliente que também a cabine primária. A cabine primária tem que ter uma porradinha de regra, tipo tapete. Ela tem que ser clausurada, tem uma série de questões. E ele falou, inclusive, para mim que tem uma licença específica pra cabine primária e pra gerador. Eu também não sei, porque ele é no interior, então pode ser que seja só na cidade. Na verdade, por exemplo, em São Paulo, você tem o CONTRU, né, o Departamento de Controle Urbano, ele emite um alvará chamado Alvará de Tanques e Bombas. Então, por exemplo... O mesmo que vai pra bomba é o mesmo que vai pro tanque. Na verdade, você tem que apresentar um projeto, né? Então, você tem que apresentar, por exemplo, quem tem... a gente pegou um prédio agora, ele tem 3 tanques... Parece um posto de gasolina, porque é um prédio, são 16 mil metros quadrados. Nossa! Né? Então, são 3 tanques de diesel ali pro gerador. Cara, você tem que aprovar um projeto para você poder tirar o alvará de tanques e bombas que é emitido pelo Controle de São Paulo. E sem esse alvará de tanques e bombas, você não consegue o certificado de segurança. Então, você vê, uma coisa vai amarrando na outra. Né? Uma coisa vai amarrando na outra. E para tudo isso, atestado de responsabilidade técnica. Então, é que eu falo, tem que ter um engenheiro mecânico para assinar o atestado do grupo motogerador. Você tem que ter um engenheiro elétrico para assinar pelo sistema elétrico da edificação. O mesmo engenheiro elétrico, ele assina o de para-raio. Então, não é simples. Por exemplo, o para-raio. Eu ouvi de um cliente que ele falou, não, mas o para-raio da igreja que está na minha frente, ele cobre o meu supermercado. Eu falei, cara, não brinca. Você tá de brincadeira. Não pode ser que você tá falando isso para mim. Não, e por quê? Porque não queria investir no para-raio. Mas o para-raio também é muito caro. Depende do tamanho do empreendimento. Mais barato, sei lá, mas vamos pegar um mercado de 7 mil metros quadrados, por exemplo, e vai gastar ali uns 30 pau. Então não é um absurdo, né? Mas é dinheiro, assim. Mas não, dinheiro, eu pensei, né, que era mais barato até. Não porque você tem que fazer toda a fiação, né? Tem toda uma estrutura, né? E é que eu falo assim, tem que entender, por exemplo, tudo existe uma responsabilidade técnica. Então, por exemplo, você vai regularizar um imóvel. Você tem que dar um atestado de estabilidade da edificação. Pô, não é só o engenheiro ir lá, assinar a RT, ponto, acabou, recolher a RT. Cara, se aquele prédio cai, quem vai parar na delegacia é ele, pô. Há um tempo atrás caiu uma igreja. Acho que era de uma igreja, inclusive dessas famosas, né? Não vou citar o nome aqui. Quem foi para a delegacia? O engenheiro responsável técnico pela edificação. Outro, o engenheiro da prefeitura. Pô, como que ele deu a
aprovou aquilo? Cara, tanto que foi exonerado. Né? Então, a responsabilidade técnica ela é muito grande. E muitas vezes, pô, tem cara fazendo AVCB por 800 pau. Pô, você fala, caraca, você vai ser responsável por um prédio de 2.000 metros quadrados. Pô, por 800 pau, você pega fogo, é meu amigão. E é que eu falo, por exemplo, na América a gente não assina atestado se não tiver tudo. Você vai ter um treinamento de brigada? Aí eu vou dar o atestado de brigada. Para eu dar um atestado de sistema elétrico, eu vou ver o sistema elétrico. Porque se pega fogo, depois sou o meu engenheiro que vai se complicar, pô. Tem que mandar o teu engenheiro, né? Fazer a vistoria, né? Exatamente, porque não é só documental, é responsabilidade técnica. Né? Muitas das coisas não é o que eu falo, a gente fala isso até no escritório. Muitas das coisas, a minha mensalidade não é só pelo meu trabalho, e sim pela responsabilidade. E pela estratégia, no seu caso, né? Assim, aí tem de tudo, né? Então, assim, tem de tudo. É que a gente não ganha dinheiro com a estratégia. Eu sou diferente de advogado. Né? Que advogado, por exemplo, cobraria, sei lá, 30% da economia durante tantos anos. A gente nunca quis ser isso. Então, eu prefiro dar a consultoria, vamos falar assim, técnica e dar bons resultados para ele. Então, essa é a nossa estratégia de negócio. Você fideliza ele na tua carteira sempre, né? Isso. Do nosso, estratégia é tudo, tá? Nosso é como que você vai fazer. Né? Então, qual que é o primeiro passo ali? Não adianta, muitas vezes eu falo para o meu cliente, eu falo, cara, não é hora de entrar com o alvará de funcionamento, você tem que resolver isso daqui que ficou para trás. Porque se eu entrar com o alvará de funcionamento agora for analisado, antes de eu resolver, por exemplo, a regularidade do prédio, vai indeferir teu processo, no outro dia o fiscal tá lá. Porque é óbvio, qual que é o mapa da fiscalização? Denúncia e processos indeferidos. É simples assim. É denúncia e processo indeferido, o fiscal vai lá. Então, esse é um dos grandes erros, por exemplo, do empresário. Ele contrata uma empresa que a gente chama de fábrica de protocolo. O cara junta meia dúzia de documento, o cara junta até papel de pão ali, dá entrada e boa sorte. Como demora para analisar... Por exemplo, eu tive uma contabilidade alguns anos atrás que ela indicou mais de 30 clientes para uma empresa como a minha. O cara protocolou todos os processos. O cara saiu do país. Imagina, ele recebeu tudo... E foi embora. Aí o que aconteceu? A hora que começou a vir os comuniques, ela falou, Ricardo, agora eu preciso resolver. E eu vou ter que pagar. Porque eu indiquei, você vê. Porque o que eu falo também, a responsabilidade de quem indica é muito grande. Sim. Né? Então você tem que saber por que você indica a América. Pô, você pode me falar melhor. Mas é porque você confia. Você sabe que a gente entrega, que eu vou com o seu cliente. E se eu tomar prejuízo, se eu tiver que fazer, eu vou até o final. Aí eu vou te ligar, né? Qualquer hora, não importa o dia. Se o meu cliente me liga às 10 horas da noite, é 10 horas da noite. 10 e 1 eu vou ligar pra você. Não, e a diferença, eu vou te atender. Sim. É isso que eu falo. Eu vou te atender e eu vou com esse cliente até o fim. Até o fim. Então, o cara tem que eu falo. A grande diferença existe um caminho muito longo, né, entre o protocolo e a licença na mão, pô. Você falou aqui de casos aqui de demorar 1 ano e meio. 1 ano e meio. Eu tive um caso de uma metalúrgica que demorou 5 anos e saiu a licença errada. Agora, eu fiz, que ele está falando, eles têm um escritório que eles contratam jurídico, né, de direito, né, de advocacia. Eu fiz toda a defesa técnica e só falei pro cara, assina. E vamos mandar para a subprefeitura, porque saiu a metragem errada e eu já tinha colocado o auto de regularização, toda a documentação. Simplesmente na hora que o cara foi emitir, o cara colocou a área errada. E aí depois gerou uma fiscalização para ele. E o meu cliente, sabe o que eles falaram? Não, tem que começar de novo outro processo. Eu falei, não. Não, tá maluco? Esperar 5 anos. Mais 5 anos, exatamente. E tomando uma pressão. E uma metalúrgica alemão. E por erro da prefeitura. Por erro seu que eu falo assim, da prefeitura. Exatamente, né? O que a prefeitura fez? O que a administração fez? Pô, comeu uma bola e ainda tá querendo punir o meu cliente. Então o que eu faço? Aí eu vou, desenho toda a estratégia, faço... Realmente, porque eu conduzi o processo, então eu sei onde foi o erro, mas tecnicamente eu tenho que preparar, eu só mando pronto só para o advogado assinar. Por quê? Porque isso é tão grave que isso eu vou protocolar na procuradoria do município, na procuradoria da subprefeitura. Não pode acontecer isso, Felipe. Não, até porque isso é responsabilidade, né? E acontece. E não é um negócio que é uma taxinha. É só uma porrada de taxa. Não, é taxa ele vai pra ter tudo que refazer todos os atestados. Isso. E uma das justificativas que eu falei é essa. Pô, e fora, pô, você está com uma multinacional alemã, sabe? Imagina, você não consegue provar para o seu board lá na Alemanha que você tem a licença. Os caras ficam desesperados, né? Porque o brasileiro é uma coisa, ele paga para ver. O gringo não. O gringo não. Entendeu? O gringo não. Por isso que assim, a gente tem um fit muito grande com multinacional, né?
Outra coisa importantíssima que a gente tem que comentar aqui. Por exemplo, hoje muito aquecido, principalmente no segmento que você atua de supermercadista, é fusões e aquisições. Sim. Né? Eu passei recentemente por uma fusão e aquisição de um grupo de comércio de pneus, né? Foi o mais tradicional do Brasil. Eles foram comprados por uma grande rede também, uma italiana. O que até foi um escritório de advocacia que orientou o comprador. Sabe o que estava na cláusula? Só paga se tiver a BITS, licença de funcionamento, e a VCB, os prédios. Então, primeiro, das 38 lojas deles, eles tinham aproximadamente 25 que eram próprias. Até hoje eles recebem aluguel deles. Né? Esse é mais fácil, né? Assim, mais fácil na teoria de estar com isso tudo pronto. O grande problema é o que a gente falou lá atrás, né? O crescimento começa pequenininho, começa a crescer e aí aumentar espaço de loja, começa a não isso se tudo. perder. Mas aí o que aconteceu? Imagina, eles tinham 27 lojas que não tinham a BITS. Ou seja, foi uma operação de 88 milhões. Divide isso por 38. Ou seja, cada loja travava 3 milhões e pouco por loja. Então, quando não tinha... Então, por quê? E muitos... Safo foi escritório de advocacia que auxiliou o comprador e falou: eu só pago se tiver a documentação. A responsabilidade de vocês me venderem com a documentação pronta. E isso acontece muito, por exemplo, na rede supermercadista. Hoje está tendo muito movimento de compra e venda. Então, o comprador que não analisa isso está perdido. Porque é uma grana, é um investimento grande hoje para você regularizar um supermercado. Não é 10 mil reais. Não. Entendeu? Então o cara tem que pesar na balança, porque quando você perde a licença de funcionamento, quando você perde suas licenças, é que essa também, inclusive está escrito na licença, tá? Mudança de razão social. Então, por exemplo, se você era uma limitada, virou uma SA, você perdeu todas as suas licenças. Se você teve aumento ou diminuição de área construída, que aí é esse caso que a gente está falando. Cresce, o cara tinha uma licença para 200 metros, ele comprou o terreno do lado, com mais 300 metros de área construída. Agora tem 500, já perdeu essa licença que ele tinha para cá. Tem que refazer o processo. Né? E quando você tem mudança de objeto social, que aí já é mais difícil isso acontecer. Então, onde que principalmente acontece? Ampliação, pô. Quanto tempo, em média, demora uma regularização dessa? Sei lá. Que nem o exemplo que a gente acabou de dar aí, de 200 para 500. Só... Não, se for pequeno, não, é mais rápido. Se for pequeno... Até hoje, porque o público tem de tudo, né, no nosso aqui. Então, dado hoje, pequeno e dado um grande. Hoje, tá bem desburocratizado para os pequenos. Então é rápido. Às vezes 30 dias você está com o alvará na mão. Legal. Só que tem que ver se o IPTU tá batendo. O que eu queria te fazer uma pergunta, mesmo que o cara seja pequeno, o imóvel tem que estar regularizado. Então, depende da atividade. Tem a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, ela considera tem algumas atividades de baixo risco. E aí ela não tem cruzamento com a BITS. Então, por exemplo, um supermercado de 500 metros, que é um supermercado pequeno. Dá para sair sem o BITS. Tá. Então, dá para sair sem o BITS. Mas o melhor dos mundos é que ele regularize, inclusive, o BITS. Assim, tem casos, às vezes, por exemplo, que eu já vi, até em prédio, que o ABITS está irregular e não sai, mesmo sendo atividade de baixo risco. Por isso que a gente, por exemplo, uma das coisas que a América faz, que eu acho que é o grande diferencial, nós não soltamos proposta sem analisar CNPJ e os IPTUs. Por quê? Porque ali eu sei se vai ser mais simplificado, se vai ser realmente de alto risco. Até para eu poder precificar e para eu poder dar o prazo para ele. Porque uma coisa é ele ter a expectativa que ele vai receber o alvará em 30 dias, ele vai demorar 2 anos. Hoje, qualquer processo em subprefeitura é 1 ano e meio, 2 anos. Tem subprefeitura, você pegar, por exemplo, a subprefeitura da Lapa, é 4 anos. É que a subprefeitura da Lapa também, pelo amor de Deus. Lapa, várias da Zona Sul. Pô, tem outras subprefeituras que são mais rápidas? Tem. Pô, mas mesmo assim demora, sabe? Então, às vezes, rápido, a gente está falando de 1 ano, 1 ano e meio para análise de processo. Né? O que mais atrasa nesses processos? Sei lá, no Brasil, eu acho que é melhor falar São Paulo, que eu acho que é onde está teu público maior, mas... Erro de instrução de processo. O cara instrui errado o processo. Nossa. E além de você ficar, que a gente chama de comunique-se, indo e vindo em comunique-se, você tem o risco do indeferimento do processo, que aí automaticamente vai gerar uma fiscalização. Mas é aquilo, Felipe, tudo que começa certo, termina certo. Entendeu? Então, a instrução do processo é fundamental. Né? E é o que eu falo sempre. Eu tenho vários clientes que eu já falei, amigão, eu poderia estar te vendendo aqui agora. Não vou te vender e te aconselho a você não dar entrada nesse processo. Muda de lugar, principalmente quando é zoneamento.
Entendeu? Ou tem uma irregularidade que porque assim, o que é insolúvel? O zoneamento. Isso daí não tem como você resolver. Entendeu? Tem outros erros outras falhas técnicas que você consegue remediar, que levam tempo. Faz um exemplo pra gente. Uma regularização de imóvel, por exemplo. Tá. Né? Ele precisa ter, por exemplo, uma indústria com mais de 1.500 metros quadrados ou um supermercado com mais de 1.500 metros quadrados. Antes de entrar com o alvará, tem que resolver a parte de CONTRU, que é o certificado de segurança e o certificado de acessibilidade. Por exemplo, prazo médio, certificado de acessibilidade, 5 anos. Nossa. Eu tenho um cliente, eu conversei com uma técnica o mês passado, ela falou, Ricardo, eu tenho de processo eletrônico, eu tenho 95 processos e processos físicos eu tenho 100. Uma pessoa. Um técnico, sabe? Vai demorar 5, 6 anos para analisar um processo de acessibilidade. E nunca vai sair, né? Porque eu tirei entra mais um. Eu tirei entra mais um. E o que acontece? Acessibilidade é algo que demanda obra. Porque você tem que tornar o prédio, você aprova. É que nem o bombeiro. Você aprova o projeto, depois você faz a execução das obras. Então, no caso do bombeiro, hidrantes, no caso de acessibilidade, plataformas elevatórias, rampas, balcão acessível, né? Então você tem uma série de obrigatoriedades que você aprova no projeto. Vagas para cadeirante. Então você tem que passar por autorização do CT, elaborar plano de emergência para deficiente físico. Cara, é tudo muito do detalhe. Então isso demora, né? Então, por exemplo, tem hora que eu falo, olha, ao menos tem que estar protocolado, porque você consegue liberar a licença de funcionamento com o protocolo da acessibilidade. Porque a própria prefeitura sabe que vai demorar 5, 6 anos, então ela não vai segurar. Só que você consegue liberar o certificado de segurança com o protocolo também da acessibilidade. Então, pelo menos a área de segurança está liberada, né? E aí a gente consegue liberar o alvará de funcionamento. Por isso, né? A importância de começar certo, né? Isso é a importância de começar certo. E, Felipe, uma coisa legal que assim, a gente viu muito, principalmente, vem vendo ao longo dos anos. Aquele cara que quer blindar o patrimônio dele. Por quê? O imóvel irregular ele vale menos, Felipe, porque muitos bancos não financiam imóveis irregulares, sem habite-se. Então, o que vai acontecer? Você vai vender o seu imóvel só para quem tem cash na mão. Ou seja, e quem tem cash negocia melhor. Entendeu? Então você vai perder 20%, 30% do valor de mercado do teu imóvel. Outros casos que muito normal acontecer. O pai não quer deixar para o filho bucha imobiliária. Então ele fala, poxa, eu vou... o cara quer fazer uma sucessão parruda, bem instruída, bem elaborada, bem estratégica. Ele vai regularizar o imóvel dele. Por exemplo, o cara tem um mercado com 8 lotes, é melhor ele regularizar, porque até na hora do inventário dele, ele vai deixar essa bucha para os filhos dele. Então você tem uma questão de blindagem patrimonial também. Então, porque às vezes você não consegue registrar, você não registra um imóvel no registro de imóveis ou faz uma verificação que o imóvel é regular. Então, para inventário, para partilha, se o imóvel está irregular, você não consegue fazer. Então, tem toda essa questão de você olhar para o teu patrimônio. E eu acho que o empresário, principalmente o empresário brasileiro, como a gente conversou aqui, né? O empresário brasileiro não está acostumado a olhar para a regularização. Diferente do gringo. Totalmente diferente. Diferente do gringo. Totalmente. Às vezes ele acha que ele vai pagar muito de imposto. E o brasileiro está acostumado na moda Vai Bangu. Que, cara, eu vou tocando até a hora que dá. O brasileiro gosta disso, gosta de emoções. Um dos problemas hoje, né? Principalmente isso acontece muito com o empresário mais antigo, né? Se vier o fiscal, eu dou um jeito. Mas não tem mais. Hoje já era. Não tem mais. Hoje mudou, até porque mudou a fiscalização. Hoje você tem muito jovem na fiscalização com outra mentalidade. Hoje você tem uma controladoria, por exemplo, no município de São Paulo, uma controladoria geral do município. Os caras estão pegando tudo quanto é esquema. A gente acompanha tudo que é jornal. Você entendeu? Então, você vai contar com isso? É muita imprudência. Entendeu? É muita imprudência. Como que você vai deixar o teu negócio próspero ir por água abaixo? E assim, é cadeinha, Felipe. Fecha o teu negócio, crise financeira, crise familiar. Sabe? Vai virando uma cadeia, não tem, né? Então, por isso que eu falo, hoje, para quem que eu trabalho?
Eu trabalho para o empresário, que ele tem visão. Eu trabalho para o proprietário de imóveis que tem visão, que não quer ter problema com o órgão público, que ele quer blindar o seu negócio, ele quer blindar o seu patrimônio. Pô, é a melhor coisa a se fazer. Como que você vai deixar em xeque o teu negócio? Pô, olha a sua responsabilidade. Pô, nós somos empresários. Cara, é a responsabilidade que a gente tem com nossos colaboradores, com a família dos nossos colaboradores. Pô, seu negócio fechou. Pô, você põe... Quantas famílias, cara, que você põe na rua? Eu faço questão de todo ano no nosso evento eu dizer pro time o quanto eles são responsáveis. Né? Porque não é só eu fazer uma guia de imposto. O que está atrás disso? Não é só eu fazer uma folha de pagamento. O que eu estou atrás disso? Então, para a nossa gestão interna, então eu normalmente na minha palestra do final do ano eu gosto de falar isso para os funcionários. Cara, vocês são responsáveis por 42, acho que foi 42 mil vidas que nós falamos no dezembro. Mas não são 42 mil. Você tem as vidas indiretas. Que é no mínimo vezes 3. Se for no mínimo vezes 3, são 126 mil vidas. Que vocês são responsáveis. Se eu arrecado, os meus clientes arrecadam, sei lá, 2 bi de imposto, eu sou parte da responsabilidade que vai pagar todo o município, todo o governo, parte. Ah, mas é uma pequena parte, Felipe. Não tem problema. Mas eu sou responsável. Você é responsável por isso. Então, assim, não é eu como empresa. É você que está como colaborador. Então, é o por trás... Você faz parte de uma engrenagem muito importante. Muito importante. Eu sou responsável pelas 130 mil vidas. Das 130 mil vidas, elas consomem em algum lugar. Não importa ela que seja um restaurante, um supermercado, uma lotérica, uma hamburgueria. Ela gira o mercado inteiro, pô. Joga dinheiro de novo. Então, assim, é um todo, né? É um ciclo. Né? A gente está chegando agora pro final, Ricardo. Se você pudesse dar um conselho pro empresário brasileiro, ou pro empresário que seja, que conselho você daria? Você fala, ó, esse aqui é o meu melhor conselho na questão de regularização de imóvel, do que você achar que é a melhor importância. Se você achar que todos são importantes, cite-os, por favor. Eu acho que assim, o meu melhor conselho, cresça em cima de uma coluna firme, sabe? Em cima... Na rocha. Na rocha, sabe? Porque, como a gente está falando aqui agora, você é um empresário brasileiro, poxa, ele é responsável por muitas vidas, sabe? E você não pode deixar um assunto tão importante para depois, sabe? Então, eu acho que sempre é hora, né? Então, é que eu falo, 99% dos casos que aparecem pra gente são solucionáveis. A gente consegue resolver. Então, não deixa para depois o que você pode fazer agora, né? Ontem eu estava tendo uma conversa com alguns amigos, né? E eu estava vendo um vídeo eu até postei isso no meu Insta, que assim, tem um determinado momento no mar X que passam milhares de baleias. Cara, se você não esperar a hora, não, eu vou esperar isso acontecer, eu vou esperar isso acontecer, tem que estar um momento, sabe? Nunca vai ser a hora certa. Então, se tem um momento você tem aquele momento, cara, vai de cabeça. Vai, atitude, é o que eu falo assim, eu acho que é a atitude que a gente movimenta. Fazer, eu falo que é o meu verbo preferido, sabe? Porque a gente tem que fazer, não só pensar, a gente tem que ter iniciativa, a gente tem que ter atitude. E eu acho que quando a gente está tratando aqui de uma defesa do teu negócio, né? O crescimento do teu negócio, do teu faturamento. A prosperidade, né? A prosperidade, né? A robustez do seu patrimônio, a blindagem do seu patrimônio, né? Tudo são estratégias. Então, eu acho que você tem que ter alguém que te apoie nisso. Né? Você já viu alguém ter essa conversa que a gente está tendo hoje? Não, muito difícil. Você vê isso nas redes sociais? Não. Então, inclusive, hoje, eu já até convido, né, aqueles que estão nos vendo para me seguir nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, Ricardo AMRC, né, e também seguir a América Licenciamentos. Hoje mesmo, você vê, eu postei um caso de um cliente que eu entreguei para ele o Abitse, ele tinha contratado outra empresa, tinha perdido, e assim, e não é um cara, não é um empresário, ele é um colaborador, né, de uma empresa. O cara, ele trabalhou com o FGTS dele,
Felipe, para me pagar. Pô, a hora que eu entreguei para ele, ele falou, cara, olha, eu sofri para te pagar, né? Mas eu tinha certeza que você ia resolver pelo compromisso que eu olhei no seu olho com esse compromisso. E hoje você resolveu. Eu falei, posso postar a foto entregando? Ele falou, posta. Entendeu? Porque, pô, o cara foi enganado. Isso é muito normal de acontecer. Então, pô, você não quer ser enganado. Você quer resolver? Cara, saiba contratar, saiba os certa, melhores. Né? Empresa Entendeu? Certa, né? Uma coisa é falta de dinheiro, outra coisa é você ter o dinheiro e contratar errado. É contratar uma consultoria de licenciamento, de regularização errada, é contratar uma contabilidade errada. Pô, o preço vem, uma hora ou outra vai vir. Então, construa a sua base, construa o teu empreendimento, o teu negócio, o teu patrimônio numa base firme. E conte com os melhores profissionais para isso. E nessa área de licenças e alvarás e regularizações, eu não tenho dúvidas que nós somos os mais indicados. Ricardo, obrigado. Queria agradecer vocês que ficaram até agora.